No começo a gente percebia os animais agitados, depois começamos a ver alguns vultos e alguns gritos, xingamentos, até que a gente viu uma coisa lá. Você acredita que lobisomem existe? Participei de uma caçada no lobisomem em Várzea Paulista. Chiquinho é o seguinte, uma história, uma cidade linda de Minas, sul de Minas, chama Borda da Mata. Um português invade a sacristia, desesperado, procurando pelo padre Sintra, até que a filha desse português, que tinha 14 anos, abre a porta, entra o diabo. E aí o Sintra desafia o Chiquinho, então beija meu crucifixo. Quando ele põe na boca, queima a boca do Chiquinho. A menina Isildinha é incrível. Quando eles abrem a campa da Isildinha pra mandar pro Altino, lá em Portugal, o corpo dela tá preservado, o corpo dela tá incorrupto. Esse jovem aqui, esse menino aqui. O Antônio Marcelino, o apelido dele é Menino da Tábua. Eu adoraria ver um fantasma. Adoraria ver um fantasma, mas depende das circunstâncias. Se for o Chiquinho. Não, o Chiquinho, pelo amor de Deus. Só que eu tinha um problema com o Chiquinho. Meu convidado no Em Três Atos de hoje aqui na TMC é um escritor roteirista que vive em cemitérios. Depois de percorrer milhares de túmulos em São Paulo e pelo mundo, ele se tornou uma referência na pesquisa sobre fenômenos apavorantes, como a suposta existência de lobisomens, fantasmas e também sobre os chamados milagreiros de cemitério. Escreveu livros e criou o projeto O Que Te Assombra, levando grupos em visitas guiadas pelos cemitérios. Se você tem medo, pode parar, é melhor nem assistir. Mas se você quer viajar pela Casa dos Mortos e ouvir histórias arrepiantes, seja muito bem-vindo. Tiago de Souza, pode entrar. Você curte, né? Acha engraçado brincar de morto, passear nos túmulos, sentir o frio deles te olhando. O pessoal gosta, pô. A galera é gente boa pra caramba. Mas quem tá falando comigo? Ô, Tiago, seu desgraçado. Você me conhece faz tempo, rapaz. Meu nome é Chiquinho, lembra? Vim te buscar. Chiquinho? Impossível. Você foi exorcizado em Borda da Mata, ó. É o que dizem. Vambora, Tiago Assombrado. Eu vim te buscar. Sai pra lá, diabo. Vai pegar minha cruz de São Francisco. Essa daí não serve. Não serve? Chega de embromar. Vambora. Eu vim te buscar, rapaz. Tá bom, desembucha. Pra onde você quer me levar? Tá vendo aquele portal ali? Pessoal, o Thiago já tá aí. Posso começar? Pode começar? Rapaz, calma. Porra, chegou cedo. E aí? Cheguei cedo. É, porque eu ia começar a fazer a cabeça aqui. Normalmente é bem-vindo, cara. Porra, obrigado. Por que você tá assim, um pouco assustado? Depois eu te conto. É? Depois eu te falo. Não quer falar? Vamos ver. Vamos começar a conversa. Se eu te contar, não sei se você vai acreditar, então... Você tava em cemitério? Claro. Tem algum dia que você não vai a cemitério? Ah, tem. Tem? Tem. Mas você vai com muita frequência? Com muita frequência. Eu tenho aqui, você mandou, né? Posso colocar meu boné de volta? Pelo amor de Deus, claro, você tá em casa. Eu tô com 3 livros teus aqui. Poxa, Eu legal. até tava pra te perguntar, posso dar pros meus filhos de 12, 13 anos lerem ou não? Pode. 12, 13 pode já. Pode? Lobisomem? Pode. Tenho Conheça o Lobisomem do Seu Bairro, Milagreiros de Cemitério da cidade de São Paulo Isso. e Assombrações de Campinas. Esses 3 livros, cada um tem um signo, na verdade, né? Assombrações de Campinas, depois que eu entendi um pouco o que eu tava fazendo e que era uma jornada meio... Não vou falar uma jornada espiritual, mas uma jornada terapêutica, eu acho. Porque o primeiro livro... Eu sigo um pouco o caminho do Gilberto Freire no Assombrações do Recife Velho. Eu gosto muito do paralelismo. O teu livro tem sociologia? Ah, não sei. Não, tô falando que eu tentei seguir os caminhos dele. O teu trabalho não é sociologia, Não. não é psicologia, Não. não tem nada de mediunidade. Não.
É o quê? Cemiteriologia? Acho que não, eu acho que, na verdade, eu sou um ávido aventureiro nessa busca por reencanto da nossa vida. Sério? E eu acho que tudo isso tem conexão muito mais. A gente pode chamar do que quiser, a depender da perspectiva. Então a gente pode falar que uma história de lobisomem é só uma história da carochinha, uma experiência mal explicada dos nossos antepassados, como acontece muito. De onde veio esse gosto por cemitério? De onde veio? Acho que é terapêutico também. O cemitério foi o seguinte, quando a gente começou a organizar as histórias de Campinas, eu achei que não tinha graça nenhuma só contar isso. O primeiro passeio foi um sucesso louco, mas Num cemitério ou só... também no cemitério. A gente passou pelo centro da cidade Uhum. e terminava no cemitério. E aí o que aconteceu é que foi muita gente e a gente falou, poxa, tem alguma coisa aí. E eu tive o apoio lá da Secretaria de Turismo de Campinas, que me ajudou a organizar isso, né, de forma ordeira, porque eu não tenho formação nenhuma, eu sou roteirista, sou advogado, roteirista e compositor. Não tem nada a ver com Aliás, nenhuma tem atividade. tudo a ver, né? Advogado, roteirista e compositor. É, contador de história, E né? é É só isso, né? A gente é isso, né? E aí, quando eu fui pro cemitério, eu descobri não só essas histórias sobrenaturais, mas descobri que o cemitério é o maior contador de histórias das cidades. Tudo que se passou pela cidade, a gente tem testemunhas, desde grandes tragédias, de crimes, de vidas virtuosas, grandes descobertas. Isso. E quando eu vim para São Paulo e comecei também a me embrenhar nos cemitérios daqui, houve a concessão dos cemitérios para iniciativa privada. E eu fiquei muito feliz inicialmente de ter visto que no edital existiam 12 túmulos de milagreiros que deveriam ser guardados. Eu achei isso interessante. Isso foi uma determinação no edital. da prefeitura? Da prefeitura. E aí eu sabia, mas eu sabia que existiam muitos outros túmulos com processos devocionais. E eu fui atrás de todos, em todos os cemitérios que estavam sendo concedidos, e escrevi uma carta para a prefeitura. E, por incrível que pareça, foi atendida, mas depois de um tempo. Qual foi a carta? O que A você carta dizia? eu falava, olha, pedi pro prefeito, é muito legal que tem esses 12 túmulos protegidos, mas eu ofereci a ele mais 13 túmulos com o mesmo processo devocional, os mesmos processos devocionais. E aí, achei uma história legal de contar a história de um cara ainda atrás de milagreiro em São Paulo. Quer dizer, buscar divindades nessa megalópole em todas as regiões da cidade. Em todas as regiões da cidade eu encontrei milagreiros. E isso eu acho sensacional, porque avançando um pouquinho os estudos a esses processos devocionais, na ocasião em que eu estive em Roma, andando pelas catacumbas... Depois eu quero que você me conte detalhe disso. Conto. Quando eu estava andando, eu percebi que a conformação dos processos devocionais dos cemitérios, dos milagreiros, eu não vou falar idêntica, mas é praticamente idêntica. Na Itália e no Brasil tem milagreiro do mesmo jeito. Igualzinho, e mais do que isso. É um processo devocional que imita, porque ele é muito intuitivo, ele imita os processos devocionais originais do cristianismo primitivo. Então eu fui, por exemplo, na Catacumba de São Sebastião e lá a gente encontrou esvotos de Pedro e Paulo. Cara, Pedro e Paulo ficaram lá escondidos. Os ossos, claro, junto com São Sebastião, no período mais intenso de perseguições aos cristãos. Então, como é que eles sabem disso? Pelos esvotos que encontraram lá. Esvotos feitos com argila, muito precários, claro, mas agradecendo graças alcançadas. São Pedro e São Paulo. Dentro, quer dizer, não existia ainda a institucionalização da igreja, a Roma ainda não tinha assumido, não tinha absorvido o cristianismo como religião oficial. Isso tudo era intuitivo. Os primeiros cristãos iam até as catacumbas agradecer seus mártires. E isso eu achei sensacional, porque coloca o nosso processo devocional, que parece muito marginal,
se a gente o contrastar com os processos que são super burocratizados da igreja, a gente sabe que tem processo, né, de beatificação, análises muito criteriosas. Não, aquele não. Ali era o seguinte: eu acredito que você pode me ajudar, eu peço ajuda, eu alcanço a graça que eu quero e eu agradeço publicizando o poder divino, exatamente como faziam os cristãos primitivos. Eu acho isso legal demais, imaginar aqui, a gente pode estar diante aqui de santos como eram Pedro, como era Paulo, por que não? A gente tem em São Paulo, por exemplo, devoções muito características de regiões. Bento do Portão, em Santo Amaro. Todo mundo em Santo Amaro conhece Bento do Portão, mas se você for até a Zona Oeste, talvez não conheça. A menina Isildinha. Menina Isildinha é incrível. O fenômeno que foi a vinda da menina Isildinha para São Paulo e depois o que aconteceu a partir desse processo devocional é uma coisa muito maluca. Me conta a história do começo. Menina Isildinha era uma garotinha muito influenciada pelo catolicismo. Ela adorava a igreja, tinha Cáritas no seu cotidiano, ajudava pessoas, isso em Portugal. E ela teve Portuguesa. Ela morreu de leucemia. Ela morava em Póvoa de Lanhoso e morreu em Guimarães e foi enterrada em Guimarães. Com que idade ela morreu? 13 anos. Então, ela é enterrada, passam 39 anos, morre um outro irmão dela em outra cidade, não em Póvoa de Lanhoso. Mas lá ela era considerada milagreira? Nada. Ela era uma menina muito querida e só. Tá. Morre o José, o irmão dela, em outra cidade, não em Póvoa de Lanhoso, e é sepultado lá. Só que a família, depois de algum tempo, decide transladar os restos mortais dele pro jazigo da família em Póvoa de Lanhoso. E um irmão que vivia aqui no Brasil, o Altino, ficou muito bravo com isso. Falou: por que vocês tiveram esse comportamento com o José e não tiveram com o Isildinha? De tirar de um túmulo e colocar em outro? Exatamente. Por que vocês não fizeram isso com ela também? Faz o seguinte, exuma a Isildinha, tá aqui o dinheiro, ele estava muito rico aqui, e manda os restos mortais dela pro Brasil, que eu vou achar um lugar, e para onde eu for, Isildinha vai. Em que ano a gente tá? A gente tá em 1950. E como é que você traz os restos mortais da Isildinha para o Brasil em 1950? Calma, tem uma coisa incrível. Quando eles abrem a campa da Isildinha para mandar para o Altino, lá em Portugal, o corpo dela está preservado, o corpo dela está incorrupto. Ela não apenas tem o corpo preservado, mas as flores, as rendas, o vestidinho, parecia que ela tinha sido enterrada no dia, e foi um baita espanto. O corpo da Isildinha foi encontrado incorrupto 39 anos depois? Exatamente. Veio perfeitinha, chega aqui, há um grande cortejo, ela vem de navio, de Santos até São Paulo, ela é sepultada na necrópole de São Paulo. Mas espera aí, quando ela chegou, você me mandou uma foto aqui que... Essa é a chegada dela, então, porque ela ficou de 1950 até 1958 aqui. Depois o irmão foi embora para Monte Alto, e levou ela. E essa é a chegada dela em Monte Alto. Então, quando ela sai daqui, ela já sai com esse status. Quando ela chega em Monte Alto, tinha um mausoléu para ela no centro da cidade. Então, é incrível o fenômeno Isildinha. Mausoléu no centro da cidade? Centro, não é no cemitério? Não é no cemitério. Eu fui lá, impressionante. No Brasil, a primeira chegada foi também comoção? Não. Foi com muita comoção. Em São Paulo também? Porque ela já sai de Portugal com o status de santa, de divindade. Mas como? Sabe, eu não falo santo porque eu brigo até pela afirmação desse fenômeno. Eu sempre falo milagreiro de cemitério, porque não tem demérito nenhum falar que é milagreiro, não tem demérito nenhum falar que é de cemitério. Então eu defendo o milagreiro. De vez em quando escapa um santo aqui. Não é só uma questão... Ninguém vai te mandar pro inferno. É que não é uma... Não sei. Não vai, não. Não é só uma questão de semântica, porque eu acho que os processos são diferentes. Por isso que eu faço questão de diferenciar. E aí, a Isildinha foi levada para Monte Alto, em Minas Gerais. E o túmulo... Não, Monte Alto em São Paulo, pertinho de Ribeirão. Pertinho de Ribeirão. E aí, o que acontece? O túmulo daqui acabou ficando com uma relíquia dela, então há um processo devocional ativo ainda no túmulo. Tem alguma coisa dentro do túmulo aqui em São Paulo? Aqui do nosso lado, inclusive. Isso, tem uma relíquia dela. Aconteceu com ela mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Antoninho da Rocha Marmo. Mas depois você conta dele. Mas o que tem lá no túmulo da Isildinha? Uma relíquia dela. Você sabe qual é, não? Não sei. É uma parte do osso, do corpo? Provavelmente é alguma parte de tecido dela. E mantiveram o túmulo
intacto aqui em São Paulo. Intacto. É um cenotáfio no lugar onde ela foi sepultada, mas sem dúvida há um processo devocional com uma relíquia dela ali. Que milagre que é atribuído a Isildinha? Pô, vários, muitos milagres. Todo tipo de milagre. Eu gosto de falar que a Isildinha é uma clínica geral. Porque tem milagreiros que têm especialidades. A Isildinha não. A Isildinha atende todo tipo de milagre. A sala de milagres da Isildinha em Monte Alto é impressionante. Muitas crianças, muitos temas de crianças. E é interessante, porque você não precisa ir até lá ou tocar nada. Você pode... Lá eles dispõem, inclusive, o atestado de óbito dela. Então, muita gente tira foto do atestado de óbito dela e reza em cima do atestado de óbito. Porque a ideia que se tem do martírio causado pela doença, por ela ser uma jovem menina, uma alma, portanto... Pura. Impoluta, exatamente, pura. Então, as pessoas rezam em cima do martírio. Esse jovem aqui, esse menino aqui. Esse também é outro milagreiro interessantíssimo. É o Antônio Marcelino. O apelido dele é Menino da Tábua. Por quê? Ele nasceu com alguma síndrome que fez com que ele não se desenvolvesse da cintura para baixo. E ele só ficava confortável em cima de uma tábua como essa, que era uma tábua de lavar a roupa em rio. Ele ficava nu o dia inteiro, ele acabou não crescendo, ele não se desenvolveu, ele não se comunicava, pelo menos não conseguia falar. Aparentemente ele tinha um déficit cognitivo, mas ainda vivo, desde sempre ele era capaz de alcançar milagres. E ainda o principal vivo, o principal deles, ele tinha uma fama notória de ser um cara que ajudava muito pecuaristas que vendiam leite. Então, esses caras, os criadores de leite, que as vacas não estavam dando leite, iam até a casa do Antônio Marcelino, levavam 1 litro de leite para ele, e quando eles voltavam, as vacas estavam dando leite já. E o que tem de interessante, ele não se alimentava com comida sólida. Ele só bebia leite e água. Passou 40 anos assim. Ele viveu 40 anos bebendo leite e água. Lembra o caso atual da Lola, que se alimentava só da Eucaristia, né? Exatamente. Ele só comia isso. E aí, o que é muito curioso também, diziam que se você fosse visitá-lo, porque as pessoas, claro, não só pela curiosidade, mas quem precisava ia até o Antônio Marcelino para pedir coisas para a família. E ele, embora não se alimentasse, a família acabava recebendo doações. Então, eles se alimentavam muitas coisas. Não cobravam dinheiro, isso nunca aconteceu, pelo menos não tem registro, mas eles pediam e recebiam muitos alimentos. Onde ele viveu? Em Maracaí. Que estado? Aqui em São Paulo. E ele está enterrado em São Paulo, em Maracaí. Está enterrado em Maracaí. Ele nasce em uma cidade que eu esqueci o nome, do lado de Maracaí. Ele não nasceu em Maracaí. A família mudou para Maracaí e é muito louco a história. Essa história desse milagreiro é incrível para mim, por quê? Uma vez por ano, no último final de semana do mês de agosto, ele morreu dia 31 de agosto. Às vezes cai no dia 31, mas é sempre nesse último final de semana. Há uma festa em Maracaí, no cemitério, praticamente inteira no cemitério, na rua principal que leva até o cemitério. E uma cidade que tem 12 mil habitantes recebe perto de 60. Então, é impressionante. Na data de morte do Marcelino. Na data de morte do Marcelino. Ele não é um santo, ele é um milagreiro do cemitério, mas a igreja local promove missas o dia inteiro, tem show, tem tudo em homenagem ao menino da tábua. Que foi enterrado, mas é o mesmo, mas que foi enterrado com a tábua. Então a gente não vê a tábua porque ele foi enterrado com a tábua. Os relatos dele dizem que... Os relatos da história dele são muito interessantes. Falam que quando alguém tentava tirar ele da tábua, ele chorava muito. Ele devia ter um problema na coluna? Não sei o que era. Ele detestava usar roupa. Então quando iam receber visita, colocavam um paninho só na genitália. E... podia estar 0 graus. Difícil fazer 0 graus em Maracaí. O frio que tivesse... O frio que tivesse...
ele tinha que ficar pelado. A mãe dele e outro fato... Mesmo com 40 anos. Mesmo com 40 anos. Ele nunca saiu da tábua. Nunca saiu da tábua. Quando tirava da tábua era choro, e quando a mãe, quando estava muito frio, ficava compadecida e vestia ele, misteriosamente ele amanhecia nu. Então ele não se mexia, ele tinha aparentemente uma atrofia em todos os membros, ficava paradinho o tempo inteiro, inclusive com as mãozinhas fechadas, e a mãe, quando vestia ele, ninguém sabe explicar como ele amanhecia sem roupa. Você acredita que esses milagres dos milagreiros do cemitério acontecem de fato? Eu acredito que eles dão uma força. Toda vez que eu falo para alguém sobre milagreiro do cemitério, eu falo, bom, a gente tem uma milagreira aqui que chama Maria Judite de Barros, no Cemitério da Consolação, que é uma milagreira dos vestibulandos. Eu falo para todo mundo, estuda e vai lá pedir ajuda. Não adianta só ir pedir ajuda. Tem que estudar. Tem que estudar. Então, mas se pedir ajuda... Se pedir ajuda, passa. Então, o Antônio Marcelino, que embora também atenda a todo tipo de pedido, ele tem muitas intercessões sobre questões de saúde. Vai no médico, faz tratamento e pede ajuda. Eu senti que você tem um carinho pelo Antônio Marcelino. Muito, muito. Acho muito. Por todos. Eu sou apaixonado pelo tema. Porque, primeiro que os milagreiros têm um dado de humanidade muito grande na concepção do fenômeno. Porque o primeiro passo para alguém se tornar milagreiro não vem do milagre, vem de alguém se compadecer com aquela morte. Claro, corpo incorrupto é um caso à parte, mas a grande maioria, as pessoas começam a rezar e começam a dividir esse fardo da família depois de uma morte muito sentida, principalmente em crianças, mulheres que são vítimas de violência. Então, o Marcelino não é um caso típico, não é mulher vítima de violência. Mas foi alguém que viveu uma vida miserável. Como criança também, uma criança que não foi criança, uma criança que não teve oportunidade de brincar, que viveu reclusa. Então as pessoas foram rezar para ele, mas o Antônio Marcelino, para mim, ele estava no destino dele ser um milagreiro, porque esses milagres, o pessoal fala que quando você ia na casa do Antônio Marcelino e ele ria para você, seu dia ia ser o melhor dia da sua vida. E se ele chorasse, era melhor ir para casa, porque ia dar tudo errado. Então, a vida inteira ele viveu nesse contorno sobrenatural. Era um pouco profeta. Era um pouquinho profeta, assim. Ele só não era um profeta completo porque ele não conseguia professar nada. Ele não falava? Não falava nada. Nada. O Marcelino não falava nada? Nenhuma palavra. Tudo expressão. Choro, sorriso, só. E atribuem muitos milagres a ele. É impressionante. A festa do Menino da Tábua, eu recomendo um dia visitar, porque... Eu vou com você. Vamos lá, pô. Não, é incrível, assim. São 3 dias de festa, claro, existe uma parte que acabou virando uma parte muito econômica, então o pessoal é meio perto do Paraná, perto daquela passagem ali, perto do Paraguai e tal, então vai muita vendedora ambulante e tal, só que Mas gente do Paraguai? Vem gente do Paraguai? Gente do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Devotos do Marcelino. Muita gente do Paraná, que fica perto, e muita gente do interior paulista. É uma festa impressionante. Você é religioso? Religioso, eu não sei. Eu tô falando, aliás, faz parte da minha promessa falar de Santo Expedito, porque ele tem me ajudado bastante em tudo que eu peço. Então, eu tô começando a me entender como um devoto de Santo Expedito. Então, eu acho que sim. Quer dizer, onde, como, não fiz primeira comunhão, não fiz nada disso. Não, eu sou sambista, então eu gostava de ir na macumba, adorava ir na macumba. Mas sua formação não é católica? Não é católica. Minha avó me batizou. Minha avó era protestante. Fé não tem razão nenhuma, você simplesmente tem que... Pelo menos a minha concepção de fé é que é um mergulho, que se você tentar encontrar razão ou tentar mensurar Deus, você acaba com ele. Você reduz ele a nada. Reduz ele muito. Então, ele ser tudo, né? É o papo de que Deus não existe, Deus é tudo, e eu acho que eu vou por esse caminho. Esse livro é um livro de conversões para mim, inclusive minhas, assim. O livro Milagreiros do Cemitério. Os milagreiros já operaram algum milagre na sua vida? Chaguinhas. Chaguinhas? Qual é a história?
Bom, Chaguinhas, Francisco José das Chagas, era um cabo. Ele era negro, lotado no 1º Batalhão de Caçadores em Santos. E depois de um período grande sem salário, sem o soldo, 5 anos sem o soldo, ele e outros militares do Exército Nativo Brasileiro, em 1821 existia o Exército Nativo e o Exército Português. Chaguinhas se insurge contra o Exército Português, junto com esses outros militares, tomam vários fortes de Santos, atacam uma fragata portuguesa e só depois de 10 dias são suprimidos. Quando eles são suprimidos, um monte de gente é morta em Santos mesmo, executada, mas ele e Cotindiba são trazidos para a capital para morrerem e servirem de exemplo. Chaguinhas e quem? Chaguinhas e Cotindiba, que era um parceiro dele. Eles passam a última noite de vida na Capela dos Aflitos, em uma cela adaptada, e no dia 20 de setembro de 1821 são levados ao partíbulo da forca, que ficava no Largo da Liberdade, que era o antigo Largo da Forca, onde hoje é a igreja da Santa Cruz dos Enforcados, era onde ficava a forca. Lá depois colocaram um cruzeiro, por isso que chama Igreja da Santa Cruz dos Enforcados. Santos. Não, aqui em São São Paulo. Bairro da Liberdade. Só para entender geograficamente. A mesma Igreja dos Negros? Não. Da Liberdade ali? A igreja, a Capela dos Aflitos era a capela do cemitério dos Aflitos. O bairro da Liberdade fica em cima de um cemitério. Uhum. Até hoje. Ninguém foi tirado de lá. Tá lá ainda. Então, o Cotindiba é executado primeiro, a forca funciona perfeitamente. Quando o Chaguinhas é colocado num partíbulo e soltam a forca arrebenta. E o pessoal começa a pedir clemência. Um clérigo anotava esses acontecimentos e quando tinha qualquer tipo de intercorrência que aparentava ser uma intercorrência divina, ele ia até o chefe do exército, quem estava responsável lá na época, e falou: ó, Deus não quer que mate esse cara, pode interromper a execução. Com o Chaguinhas, o cara falou: não, esse aí precisa matar. Mataram o Chaguinhas. Calma, colocaram outra forca no Chaguinhas. Soltaram de novo. A forca arrebentou novamente. Quando a forca arrebenta novamente, o povo que pedia clemência passa a gritar liberdade. O bairro da Liberdade chama liberdade por causa do Chaguinhas. Isso é popular. Muita gente, os historiadores mais céticos dizem que é por conta da independência do Brasil. Eu tenho certeza que é por causa do Chaguinhas. Não tem uma versão também de que é por causa da libertação dos escravos? Eu já ouvi essa versão. Pode ser. Mas, enfim, popularmente, o povo, inclusive a comunidade negra organizada abraça a ideia do Chaguinhas. Mais até do que da libertação. E aí o Chaguinhas não morreu? Não morreu. Segunda vez. Terceira corda, reforçam a corda com uma tira de couro, soltam novamente o corpo dele. E aí tem duas versões. Uma de que a corda arrebenta e aí ele é morto a facadas e a pauladas, a outra de que a corda não arrebenta, ele fica lá e se eles continuassem tentando enforcar Chaguinhas, estava até hoje, eu acho. E aí soltam a corda e matam ele, aí sim, a pauladas e a facadas. Bom, ele é sepultado no cemitério dos Aflitos. Inicialmente, inicia-se um processo devocional aos pés da forca, depois que colocam uma cruz, um cruzeiro no lugar da forca, quando a forca é retirada. Por quase 200 anos. Por quase 200 anos ficou o objeto lá? O que ficou? Não, esse processo devocional. E aí ele migra para a Capela dos Aflitos, que é o último, o remanescente desse cemitério dos Aflitos, pelo menos exposto. Esse processo devocional foi transferido para lá e hoje é um patrimônio material da cidade de São Paulo, o processo devocional Chaguinhas. Então, o pessoal chama ele de Santo Negro da Liberdade. Eu gosto da ideia de que liberdade acontece por causa do Chaguinhas, não teria jeito, até porque também sou devoto de Chaguinhas, você vê que eu sou mais religioso, não é religioso, né? Sei lá. Você é devoto de Chaguinhas? Sou devoto de Chaguinhas também. Qual foi o milagre que ele fez na sua vida? Porra, muita coisa, assim, desde questões de saúde, de familiares, até ajuda financeira também, coisas que... E são incríveis, assim, os acontecimentos, porque quando você pede, claro,
Quando alguém fala de ajuda financeira, eu falo de pagar conta, não falo de ficar milionário, tá? Não vou pedir, puta, por favor, me torne milionário. Eu falo, não, Resolve o meu me problema. ajuda isso aqui, me ajuda com isso aqui, ponto. E as coisas acontecem, isso que é uma loucura. Aparece um trabalho, aparece uma coisa que te fala, porra, não é possível, cara. É muito legal. Como é que você faz um pedido para um milagreiro de cemitério? No Chaguinhas, no caso Precisa dele. acreditar. Você vai lá? Se quiser. Eu acho que ir lá é um gesto, mas ele não é... A menina Isildinha, por exemplo, tem muita gente que faz pedido para a menina Isildinha de longe, inclusive lendo os atestados de óbito. Chaguinhas é a mesma coisa, você pode projetar a imagem. É por isso que é até interessante essa pergunta, porque a imagem serve a isso, serve para projetar. E a imagem não precisa ser necessariamente uma imagem física, precisa ter uma imagem do Chaguinhas, até porque a gente tem pouquíssimos registros do Chaguinhas. Tem por alguma descrição. coisa, pintura? Muito pouco. Essa história do Chaguinhas, quem faz o relato desse acontecimento é o Regente Feijó, é o padre Diogo Feijó. Então, a oficialidade desse acontecimento, porque muita gente dizia que era uma lenda, mas o registro oficial disso é do Regente Feijó. Tem registro? Tem registro, ele assistiu isso. Ninguém duvida que o Chaguinhas existiu. Ninguém duvida que ele existiu. Há um registro, há uma descrição do acontecimento, Desse fato, da forca dele. O registro do Regente Feijó que assistiu isso. Então... Mas claro. no seu caso, você faz esses pedidos no cemitério? Mas eu faço pouco, parece que eu faço muito. Eu faço pouco, assim, mas eu acho que muitas pessoas fazem no cemitério. Muitas pessoas vão orar diante dos túmulos, repetindo esse processo que eu falei das primeiras devoções, das devoções originais do cristianismo primitivo, que a gente tem, na verdade, né, baixando um pouquinho, avançando um pouquinho em camadas anteriores, que a gente parte das devoções familiares, que eram das práticas até pré-cristãs, de outras civilizações, de acreditarem que rezar em locais de mortos, primeiro, bom, a gente acabou de passar por finados. Finados têm essa finalidade, né? De você orar pelas almas que estão no purgatório e que elas precisam das orações e que, vez ou outra, tem até autorização de ajudar outras pessoas em questões mundanas. A devoção familiar é super interessante e era tão importante. Bom, devoção familiar, primeiro, o que era, né? Assim, estruturalmente é bem fácil de entender. Você tem um ascendente que falece, ele era enterrado normalmente dentro das próprias propriedades, e as pessoas oravam por ali porque acreditavam que essas orações a mantinham perto, mantinham a alma dessa pessoa próxima. E por que isso era importante? Para ela não vagar, para ela não sair por aí vagando, perdida. Então as pessoas oravam. Era tão importante que alguns teóricos dizem que as adoções civis nasceram por conta disso. Os homens, aqui, claro, infelizmente, era um universo muito mais patriarcal. Então, as mulheres não podiam ter filho, o cara ia ter filho com outra mulher. Mas os caras que não podiam ter filhos, que eram estéreis, eles tinham autorização legal de adotar alguém, e o propósito dessa adoção era o de rezar por ele quando ele tinha morrido, senão ele não teria um descendente para rezar por ele. Tão importante que era. Isso a gente, claro, para a nossa realidade, a gente comunica isso à nossa cultura católica, principalmente, mas eu fui num cemitério em Álvares Machado, que é o único cemitério japonês no Brasil, que criou um festival para substituir o Obon, que é o Dia dos Mortos dos japoneses, que chama Shokonsai, que chama Convite às Almas. Nesse dia, o segundo domingo de julho, eles fazem celebrações japonesas, então, desde culinária, desde gastronômicas, até de dança, tudo convidando os antepassados para passarem um dia com eles. E no final do dia, eles acendem, a coisa mais linda do mundo, eles acendem as hakas, que são os túmulos, com lanternas para eles irem embora.
Então é muito bonito isso. Não tem problema, até arrepia, não É. tem problema você acessar os seus mortos para te ajudarem, você homenagear. Um monte de outras culturas oferecem alimentos. Isso é muito primordial de todas as religiões, né? Imaginar que a gente não faz isso, até porque esse resgate é um resgate ancestral e cultural, não é só... a gente não está falando só de linhagem, a gente está falando também de valores, de culturas. Então, quando você convida os seus antepassados para se reencontrarem, claro que pode ter um componente de auxílio, de ajuda, de um aconselhamento, mas também tem de você reafirmar valores culturais, valores éticos, né? Então, eu acho muito bonito esse resgate da ancestralidade a partir disso. E não por outra razão, a gente tem capelas nos cemitérios. Porque as pessoas, depois que há a proibição de sepultamento dentro de igreja, as pessoas começam a decidir construir suas próprias capelas para terem lugares de oração nos Campos Santos. Eu só fiquei sem saber onde o Chaguinhas ficou enterrado. O Cemitério dos Aflitos. Tem o túmulo dele lá? Não tem, porque o Cemitério dos Aflitos foi vendido para finalização da obra da Catedral de São Paulo, não da primeira, da outra. Então, o Chaguinhas foi sepultado no Cemitério dos Aflitos. Quando eu fico falando que o Cemitério dos Aflitos ainda está lá, é porque em 2018, ao lado da Capela dos Aflitos, que é esse marco... A capela tá lá. Tá lá, que é um marco de memória. Esse ano faz 250 anos do Cemitério dos Aflitos e uma coisa super atual. A gente conseguiu uma lei em São Paulo, falta só a sanção do prefeito, mas já foi aprovada na Câmara, que é um projeto de lei, inclusive, do Silvão Leite, tem que dar o crédito para ele, o vereador, considerando o dia 3 de outubro o dia do Patrimônio Cultural Funerário de São Paulo. São Paulo vai ser a primeira capital do país a ter um dia que reconhece o valor do seu patrimônio cultural funerário. A gente já tem Campinas, que é a minha cidade, eu consegui lá, e agora a gente conseguiu aqui, e o dia 3 é o dia de fundação do Cemitério dos Aflitos, que fez 250 anos em 2025. Então, Isso não tem a ver com a morte do Chaguinhas, essa fundação? Não tem a ver. Ele já existia, ele é de 1775. O Cemitério dos Aflitos, que era um cemitério gerido pela Igreja Católica, que tinha um monopólio da morte, né? A gente fala monopólio da morte de tudo, que é, né, do serviço funerário, das celebrações, né? Mas era um cemitério plural, era um cemitério que era para católicos, para indígenas, para pessoas de outras religiões. Foi considerado indigno por isso, porque ninguém que se colocava nas classes mais abastadas queria ser sepultado no Cemitério dos Aflitos. Tem um fato curioso, na Faculdade de Direito, há um túmulo do Julius Frank, que era um professor alemão luterano, que quando morre não poderia ser sepultado dentro de Campo Santo Católico, porque era luterano. Ele seria inevitavelmente sepultado no Cemitério dos Aflitos, mas os alunos acharam indigno, então pediram para ele ser sepultado dentro da Faculdade de Direito. Então, dentro da faculdade hoje a Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, tem um túmulo de um professor alemão luterano. Então o Chaguinhas sumiu, o corpo dele. Chaguinhas sumiu. Como é Chaguinhas que a lenda... foi pro eterno. Mas como é que a lenda não acabou? Ou a lenda não, é toda essa devoção. É um processo devocional que foi mantido pelas Mães Pretas do bairro da Liberdade, que é um bairro identificado com um bairro japonês, e não tem nenhum problema isso, mas ele tem uma origem indígena e negra. E quem manteve a devoção a Chaguinhas foram as Mães Pretas que viviam no bairro, que viviam ali na Baixada do Glicério, que viviam no Cambuci, naquela região mais baixa da Liberdade, que acabaram mantendo essa devoção por 2 séculos. É muito legal isso, né? E chegou até você. Chegou até mim. Estudar os processos devocionais foi necessário. A presença física, por que rezar para o morto? Por que rezar no lugar do morto? O que você descobriu sobre isso? Eu acho que... foi mais sensorial do que necessariamente acadêmico. Eu entendi o porquê as pessoas vão no cemitério, porque a referência física é fundamental. Por que a doutora Eunice Paiva foi atrás do Rubens o tempo inteiro? Por quê? Ele sabe, mesmo sabendo que ele está morto. Porque é importante, porque faz parte
parte de um processo de conversão. A morte, ela é o primeiro passo para a existência. A gente vive, morre e continua existindo ou não. Então, você ter aquela memória física ali diante de você, à sua disposição, para você ir lá rezar, para você ir lá pedir desculpa, para você ir lá perdoar, para você ir lá e bater um papo. Eu não sei por que é tão importante, mas é importante pra caramba. Não consigo explicar por quê. Será que, de fato, como os mais antigos acreditavam, as almas ficam ali perto? Talvez a gente, estando próximo a esses restos mortais, também estaremos próximos a seus espíritos? Pode ser. Pode ser só a memória mesmo, também pode ser. Tanto Mas não é faz. pouco, se for só a memória já é muito, Já né? é tudo. Se for eu acho que o jeito de ganhar da morte é a partir da memória. O resto é crença. Agora, se a gente quer ganhar do efeito mais perverso da morte, que é o esquecimento, a gente precisa lembrar. Se a gente não lembra, as pessoas morrem. Por que você virou guia de passeios em cemitério? Eu sou monitor, porque guia... Tá errado? Toma cuidado, tá errado. Porque guia é uma profissão regulamentada, são os guias de turismo, então eu não gosto nem de confundir. Eu sou um monitor. O que eu tento mostrar com essas atividades é que os cemitérios merecem ser protegidos, no fundo. Para quem quiser ter uma experiência diversa da experiência trivial que os cemitérios oferecem, que ele nunca vai deixar de ser um aparelho sanitário, nunca vai deixar de ser um lugar de despedida de luto. Mas ele pode ser outra coisa. Ele pode ser um lugar de memória, pode ser um lugar de reencontro, pode ser um lugar de contato com arte, com biografias, com a nossa história, provocando na gente reflexões sobre violências, sobre comportamentos viciados, reconhecendo ações virtuosas de grandes pessoas. Então o cemitério, ele é isso. O cemitério para você pode ser um lugar de reencontro espiritual? Totalmente, totalmente. Abrangendo essa ideia de espiritualidade, que eu acho que é a parte mais gostosa, eu adoro ver o sobrenatural reconhecido como um espaço da espiritualidade. Eu acho muito legal. Até falando de fantasmas, o primeiro que é o seguinte, se o cara vê um fantasma, ele é a pessoa mais feliz do mundo, porque ele resolve a questão existencial mais presente na humanidade desde que a gente se encontrou com um treco que chama consciência. Eu adoraria ver um fantasma. Adoraria ver um fantasma, mas depende da circunstância. Mas não, eu tô brincando. E Mas se for o Chiquinho? Não, Chiquinho, pelo amor de Deus. Só que eu tinha um problema com o Chiquinho. Qual é a história do Chiquinho? Chiquinho é uma história curiosíssima. Você tem medo dele? Ele já me deu uma cutucada uma vez, você vai entender. Chiquinho é o seguinte, uma história, uma cidade linda de Minas, sul de Minas, chama Borda da Mata, é maravilhosa. E em 1953, um português invade a sacristia da Basílica de Nossa Senhora do Carmo, desesperado, procurando pelo Padre Sintra, falando: Padre Sintra, o senhor precisa ajudar, tá tendo um problema lá na fazenda, e começou a escalar o problema. Porque no começo a gente percebia os animais agitados, depois começamos a ver alguns vultos e alguns gritos, xingamentos, até que a gente viu uma coisa lá. Eu falei: tá bom, vou lá. Chegou lá, fez a benção do Padre Sintra, os dias passaram com alguma tranquilidade, até que a filha desse português, que tinha 14 anos, estava no quarto e abre a porta, entra o diabo do Inferno de Dante, da Divina Comédia, o diabo vermelho, chifre, o foi diabo. Isso que ela viu. Isso que ela viu, ele entrou, falou: oi, eu sou o Chiquinho e vou te levar porque você me pertence. A menina, coitada, saiu correndo desesperada do quarto. O pai voltou lá no Padre Sintra, aí o Padre Sintra tomou algumas medidas, assim, ele pediu para um frei chamado Frei Belchior, que era mais experiente, franciscano, era capuchinho, já tinha participado de desinfecções demoníacas, desinfestações demoníacas e exorcismos. Ele levou um outro padre, foi até a fazenda, e ele falou: dá o seu parecer, porque se você achar que é alguma coisa mais grave, eu vou até Pouso Alegre, é pertinho de Pouso Alegre, e peço para o bispo para a gente fazer o ritual romano
de exorcismo, que não é uma coisa que você pode fazer de maneira, né, aleatória, assim. Você precisa pedir autorização. Tá bom. O Belchior foi lá e foi um pau com o capeta se materializava, era um negócio doido. Ele voltou e falou, ó, pode pedir que temos Esse que fazer. capeta se chamava Chiquinho. Ele é de Minas, né? Não teve jeito. É mineiro. Não tinha outro nome, né? Que também, Adamosteus de não sei o que, tinha que chamar Chiquinho, pô. Pra entenderem quem que era. Bom, você vai entender essa história toda hora que eu for pra lá. Aí ele, o padre Sintra pediu autorização, o bispo deu autorização. Para fazer o exorcismo. Foram, isso, dia 23 de abril de 1953, eles foram para a fazenda do português. E aí descobriram que esse português tem duas versões. Uma de que ele estava bêbado e quando descobriu, ele foi beber com os amigos porque descobriu que a esposa estava grávida. E aí os amigos falaram, pô, e aí, você acha que é menino ou menina? Ele falou, tomara que seja menino, porque se for menino eu vou dar pro capeta. Essa é uma das lendas. A outra é que ele tinha feito um pacto mesmo, dizendo que se ele enriquecesse, a primeira filha dele, quando completasse a maioridade, aqui a gente faz um monte de aspas, porque ela tinha 14 anos, e era uma data meio que autorizadora das meninas se casarem, dos pais negociarem os dotes e entregarem elas para os caras, ele entregaria pro diabo a menina. Então foi por isso que o Chiquinho foi atrás, então, da menina. Bom, eles vão lá, um tropé danado. O Chiquinho foi resgatar a alma da menina. Foi pegar pra ele, foi levar o que era dele, porque ele tinha combinado isso com o pai dela. E aí vão lá os três. Vai o padre que tinha acompanhado o Belchior, o padre Sintra, e começa a treta com o Chiquinho, e o Chiquinho se materializava, que era mais maluco, né? Não era exatamente um exorcismo, porque ele não incorporava ninguém, não possuía ninguém, né? E aí briga lá e fala em latim, fala em aramaico, pá. O Belchior falava todas as línguas, eles começam a se cansar, e aí o Sintra desafia o Chiquinho, falou, você é brabão mesmo, né? Então beija meu crucifixo. Você que tem coragem? Ele falou, daqui. Pegou o crucifixo do Sintra e beijou. E quando ele põe na boca, queima a boca do Chiquinho. Ele dá um grito que o pessoal fala que dava pra ouvir em Borda da Mata inteira, e era zona rural, eu fui até lá. Ele se recompõe e fala assim, Sintra, você ganhou. Só que quando você morrer, eu volto. Eu vou embora, mas eu volto. E ele foi embora. Muito bem. Essa história virou uma história meio lendária da cidade. O crucifixo do Padre Sintra virou a espada do Jedi. Tá lá até hoje? Tá lá, galera, é um item de proteção da cidade. Isso, o crucifixo do Padre Sintra. E aí o que acontece? O Padre Sintra morre em 2003. Mas antes disso, em 99, houve uma reforma na Basílica e levantaram o livro-tombo da igreja. E, como eu falei, tudo parecia uma história meio uma lendária da cidade. E acham o registro dos acontecimentos, porque o Padre Sintra teve que reportar tudo para o Vaticano. Ele pediu autorização, foi autorizado, eles fizeram, porque podia morrer alguém, então tá tudo... E ele tem um registro inteiro, inclusive do instante em que o Chiquinho se apresenta como o próprio diabo. O Padre Sintra morre em 2003. E o pessoal começa a falar que o Chiquinho tá de volta. Chiquinho foi visto num baile, parecia para dançar com as moças. A família desse português foi embora. Ficou, acho que um parente na fazenda, mas a família foi embora de Borda. E o pessoal fala agora que o Chiquinho voltou. Muito bem, vou eu pra Borda da Mata. Todas essas histórias eu vou no lugar, quero ver, quero conversar com a galera. Muito bem, fui pra Borda da Mata. Chego lá achando que ia ser uma história engraçada, com contorno de... Capeta chama Chiquinho. E eu comecei a perguntar para as pessoas começaram a me evitar. Não sei, não... Todo mundo conhece a história do Chiquinho de Borda da Mata, por que não me conta? Ninguém quer... E eu fui numa padaria, uma senhora me contou, super gente boa, contou a história toda e tal. Bom, eu falei, e eu perguntei, e onde fica a casa? É difícil de achar? Aí me explicaram mais ou menos, e a esse ponto eu já tinha ido no cemitério, até para pedir uma bênção lá pro Padre Sintra, para falar que eu ia atrás do Chiquinho. Mas um casalzinho sentado na padaria fala, você chama Tiago, né? Tava ouvindo a conversa e tal. Eu falei, chamo.
Você vai lá na casa, onde aconteceu o negócio do É Chiquinho, uma casa de fazenda. é uma casa de fazenda. Depois eu cheguei e não existe mais, ela foi demolida, mas era uma casa da fazenda. Eu fui até a fazenda. Ele falou, passa no reverendo, aqui numa igreja que eles frequentavam, conversa com ele antes de ir e tal. Eu falei, pô, eu não tenho, tô sem tempo, não vai dar tempo de ir e tal, mas eu vou tentar, tal. Não fui, acabei não indo. Fui para essa fazenda, aí passei uma vez. Pela descrição, não era tão longe da cidade, uns 4 quilômetros. Eu nunca esqueço, passa pela ponte de pedra, e passava pela casa, até que eu vi um senhor, estava quase desistindo, vi um senhor saindo de uma fazenda. E aí, esse senhor, eu parei ele, falei, pô, o senhor pode, por favor, me contar onde é, ou pelo menos descrever a casa onde aconteceu o assunto do Chiquinho? Aí o cara falou, claro, é assim, tá aqui pertinho, você vai descer, eu já tinha passado 10 vezes na frente da casa. A hora que você descer uma ribanceira, você vai perceber que as árvores vão começar a se fechar e vai começar a ficar mais frio. Lá no final tem uma porteira do lado esquerdo e é ali a fazenda, a casa foi demolida, mas é ali que aconteceu tudo. Aí eu falei, poxa, muito obrigado. Tá? Ele falou, mas você vai lá agora? Eu falei, pô, por quê? Ele falou, porque tá escurecendo, já era mesmo 5 e pouco. O Chiquinho voltou. Eu falei, como assim o Chiquinho voltou? Outro dia a polícia veio aí, que o moço falou que achava que tinha entrado ladrão na fazenda para roubar os bichos, não sei o quê, e chamou a polícia, veio a polícia rural, e os caras entraram e saíram 5 minutos depois, falaram, não tem nada de ladrão aqui, Deus me livre, não quero saber disso. Eu falei, mas eu só vou passar lá. Ele falou, cuidado. Tá bom. Você não teve medo? Não, comecei a entrar mais na história. E aí aconteceu exatamente o que esse senhor tinha me falado. Mesmo eu tendo passado 10 vezes na frente da casa, depois que ele me contou, eu comecei a descer a ribanceira, começaram as árvores a fechar, começou a baixar a temperatura. Pô, Rodrigão, você vê, eu não conto nada de místico, né? Não tem essa... Juro por tudo que entrou um fio de voz dentro da minha cabeça, falando assim, mas você é insistente, hein? E aí eu desci, fiz um videozinho... Cagando na calça, a primeira vez que eu fiquei com medo. Foi em todos os cemitérios do mundo, entro em catacumba, nunca tive. Você ouviu uma voz? Não foi eu não escutei. A impressão é de que entrou como uma agulha dentro da minha cabeça, como se fosse um pensamento. Mas você é insistente. Mas você é insistente. E aí, você acha que era o Chiquinho? Sei lá, tomara que não. Eu tava com o meu terço do Chaguinhas. Tava? Tava, porra. A hora que começou a ficar mais sério, ele anda no meu carro. A hora que começou a ficar mais sério o assunto, eu fui lá e coloquei. Falei, não, com Chaguinhas eu me garanto. Vamos respirar um pouco? Vamos. Vamos? Vamos. Vamos pro nosso segundo ato? Vamos lá. Então vamos. Uau. Porra, delícia. Onde ficou aqui? Não, fica desse lado aqui. Esse aqui é o seu lado. Uhum. Esse é o seu microfone aqui em cima. Legal. E aqui, ó, isso adorei. A casa tá decorada. Adorei. Olha, no segundo ato a gente costuma ter uma conversa mais à vontade, mas tem uma coisa boa que é a gente come alguma coisinha. Pô, que delícia. Então isso aqui é pra gente. Oba. Quer beber água? Quer tomar um vinho? Eu não bebo. Eu parei de beber em 2016. Suco de uva. Pode ser água. Só pra gente beber junto. Tem uma de laranja também, quer? O que você mandar. Pode Não, ser. o que você quiser. Pode ser. Aí então eu queria entender o seguinte. Você é advogado. Sou. Continua sendo? Continuo. Em que área? Eu trabalho com licitação. Eu trabalho numa fundação aqui em São Paulo e trabalho com licitações. Visitar cemitério é hobby. É hobby. É hobby, mas tá ficando um pouco mais sério, assim. Como é que tá ficando sério? Porque ele provoca muita vontade de saber mais e me coloca também num lugar que eu adoro, que é o de não saber nada. Eu acho que o que me motiva é exatamente essa ânsia de conhecer mais coisas, saber mais histórias, viver mais experiências, porque o cemitério pode parecer um lugar estático, mas ele todo dia muda de cenário.
todo dia vive novas experiências. E Por você mais- leva pessoas diferentes. Com certeza. Não, a parte de levar, na verdade, é uma estratégia de comunicação pra gente conseguir mostrar que esse lugar é muito legal pra mais gente. Mas eu faço muita pesquisa sozinho. Os cemitérios que a gente tem atividade são Você cemitérios que eu domino. pensa que tá sozinho. Eu penso que Você tá sozinho. pensa que tá sozinho. É Tem verdade. algumas almas em volta de você. Tomara. Eu acredito Né? que sim também. É? Eu acho que... mas de um jeito... Eu não sei. Eu acho que a atmosfera, ela é uma atmosfera sombria, muitas vezes, porque o maior mistério da vida é a morte. Então, eu acho que esse medo, e medo é um ativo importante pra gente. Eu não acho que o medo seja algo terrível. Medo é um sensor inteligente Sim. pra manter a nossa existência. Tem um queijinho, tem... Pô, mas é isso. Então, eu acho que o medo é um ativo, mas eu confesso que eu não tenho medo de ir, eu vou à noite, Tem medo não, faço né? pesquisa, não tenho nenhum receio de visitar o cemitério. Mas o Chiquinho te deu medo lá quando você visitou Foi a ele. única vez que eu fiquei com medo, de verdade. Você achou que aconteceu o quê? Não sei. Aconteceu um lance, quando eu tava fazendo o vídeo do Chiquinho, eu faço tudo praticamente sozinho, né? Então eu levei um tripézinho, eu fui na frente da Basílica, porque tem um busto bonito do Padre Sintra. E quando eu tava na frente gravando, veio um senhorzinho assim, e falou assim, você tá falando do Chiquinho, né? Eu falei, tô, não... E ele deu uma risada e saiu, foi uma coisa muito estranha. Assim, o lance do Chiquinho foi tudo esquisito. Principalmente essa parte final, que quando as pessoas vivem uma experiência como essa, aquilo soa muito natural. Não é um cara da internet contando uma história de assombração. Uhum. É algo que tá íntimo, como se fosse um perigo que, beleza, aconteceu, tá aí, a gente vai tocar a vida, mas ele tá aí. Ele tá aqui. Ele tá por Aqui? aí. Ele tá por aí. Não, daqui da hora que não. Espero que não. Mas você acha que o Chiquinho tá rondando? Acho que tá sempre atrás de uma boa proposta, né? O capeta tá sempre atrás de uma boa proposta. Faz tanto. Faz. Quem será que vai ligar uma hora dessa? Ô, louco. Se eu atender, você acha preocupante? Porque eu acho. Deixa eu tocar. Vou tocar. Não. Tem uma história de um Eu vou telefone. atender, cara. Eu vou atender. Vai, então Vou vai. atender. Porra, primeira vez que eu tô com medo. Alô? Alô, é Chiquinho aqui. Passa o telefone pra ele. É a cobrar? É pra você. Alô? Tiagão, você acha que eu não tô te ouvindo, rapaz? Pô, cara, você não me deixa em paz mesmo, hein? Tá com tempo pra cacete. Eu ouvi tudo, você falou de mim, né? Falei, mas pô, você... Pô, Chiquinho, dá um tempo, vai. De verdade. Acho que já deu. Eu prometo que eu não volto mais. Você foi falar que ele tava em todo lugar, ele apareceu? Todo lugar não. Imaginei que estivesse aqui, né? Eu sei onde te achar, Tiagão. Conheço teus caminhos. Eu sei que você sabe. Mas, pô, vai arrumar outra coisa pra fazer, né? Desliga essa merda. Melhor. Desliga essa Tchau, Chiquinho. Valeu, viu? Abraço. Porra, cara. Você vem aqui, Tranta. porra, traz o Chiquinho. O Chiquinho vai atrás de você. Porra, é encosto, né? Você sonhou com o Chiquinho? Não, nunca sonhei. Foi só... É assim, de repente, você tem uma aparição, uma voz no seu ouvido? Foi uma voz dentro da minha cabeça. Foi pior do que no ouvido. Foi um... Eu não quero ouvir essa voz, não, cara. O que eu ouvi aqui já não gostei. Esquisitíssimo. Foi muito estranho. Foi, sem dúvida, a experiência mais esquisita que eu vivi nesse rolê todo. Indo em cemitério à noite. Foi muito... Vamos fazer uma coisa, vamos mudar de assunto para esquecer desse bicho aí. Como é que... Eu estava te perguntando sobre ser advogado, sobre a sua nova profissão, né? Que é uma profissão que você tem hoje, né? Essas suas visitas... Eu na verdade, não sei, acho que profissão... Não. Tá começando a virar... Aí a pergunta é, até dá porque- para viver disso? Não, Não é uma profissão... não.
paga tuas contas. Não pago. Mas eu também tenho um conceito sobre as coisas. Como é algo que eu tenho uma paixão tremenda, eu acho que eu não tenho que colocar essa carga ainda nessa atividade. Eu acho que ainda não é isso. Deixa ela indo, ver até onde ela quer ir, porque eu também sou compositor de carnaval. Então, às vezes eu canso de brincar com as coisas. Tô falando de um jeito bem respeitoso. Tá? Como assim, canso de brincar? De falar, pra mim deu. Eu acho que cheguei no limite. Então eu participava muito de eliminatória de escola de samba, por exemplo. Você já teve samba que foi pra Avenida? Já. Quantos? Em São Paulo, 8. Um grupo especial. Por que escola? Dragões da Real. E tem uns que eu não assino, que aí eu não posso falar. Ah, 2 que eu não assino, então eu não posso falar. Mas eu tenho 6 pela Dragões da Real. Tenho muitos sambas pelo Morro da Casa Verde. Inclusive, desse ano a gente fala de Santo Antônio de Batalha. Eu tenho um Pérola Negra aqui na Vila Madalena, Mocidade Unida da Moca. Eu levei o Chaguinhas para ser enredo da Mocidade Unida quando estava no acesso. Olha só. Imperador de Ipiranga, Lava Pés, que é a escola mais antiga de São Paulo. Tem várias outras Todos escolas. esses aí são sambas teus que foram pra Avenida. Já foram para Avenida. Foram nessas escolas, alguns Você mais de compõe uma com vez. mais alguém? Compõe com alguns parceiros. Samba é sempre em parceria? Esse samba de enredo, eu falo. Sempre. Sempre. Tem uma explicação? Bom, eu sou letrista, então eu não tenho nenhuma habilidade de execução de música. Não sei tocar. Tenho até alguns caminhos intuitivos, melódicos, que eu faço quando faço letra, mas é bem intuitivo. Não tenho... Então eu tenho meus amigos que são músicos mesmo, grandes parceiros, grandes músicos. E o Tigrão é meu parceiro, Celcinho Modi, Rodrigo Atração, Darlan Alves e muitos outros, que eu não quero falar todos que eu vou esquecer, mas são queridos amigos, e Léo do Cavaco, tem muita gente boa que tá aí na primeira prateleira dos artistas de carnaval. E eu tenho alguns sambas que, assim, são meio inesquecíveis pra bolha do carnaval. Você vai me cantar um óbvio, né? Qual é o grande samba teu, maior sucesso? Ó, tem 2 sambas. Tem um samba de enredo que é muito lembrado nessas últimas décadas aí. Ainda não fez uma década, vai fazer em 2027, que é um samba que a gente fez para os 70 anos da música Asa Branca, que é muito bonito, que tem uma homenagem super necessária para essa canção, e a gente foi vice-campeão do Carnaval de São Paulo com esse samba. Como é o refrão? Depois de você comer, você fala. Depois de você comer, você fala. Isso que ano foi? 2017. Como é que chamava o enredo? Você lembra? 70 anos de Asa Branca, eu acho. Tira só um pouquinho pra cá, pra Claro. você pegar mais microfone. Aí. 70 anos de Asa Até Branca. porque você vai cantar, você precisa Vou do cantar. microfone. Assim, ó, vem forrosear e o sanfoneiro vai tocar um samba em forma de oração. Eu sou dragões, é Asa Branca embalando gerações. Pô, até que esqueci da hora aqui, tá bom. E como é que você mistura, né, como é que junta advogado com o... A gente já falou isso lá dentro, mas para entender melhor, como é que você une essas atividades todas aí? Você tem algumas são esporádicas, tipo fazer samba é só uma época do ano que você faz? Isso. É. Samba de enredo, sim. Samba de enredo a gente tem um período ali entre maio e até no máximo agosto, que é onde a gente faz os sambas. Eu parei de participar de concursos de samba enredo, então eu fiz esse ano eu fiz um que é o samba do Morro da Casa Verde, fiz um outro para uma cidade. Você do parou interior. porque você... Cansei. Ah, você faz quando te convidam. Isso, agora eu faço a convite. Adoro fazer, mas eu não participo mais de eliminatória. Por preguiça e dinheiro mesmo. Que é Mas você caro. nasceu nesse universo do samba? Mas o meu avô era sambista, mas não foi. Isso aflorou mesmo quando eu vim para São Paulo. Eu vim de Campinas em 2006. Então essa vontade aflorou depois de vir para cá. Pô, tô comendo pra caramba, não tem problema, né? Claro. Você dizendo por dinheiro mesmo, que é caro fazer? Super. Por quê? Porque não é só o samba. Você faz o samba, aí você tem que fazer uma festa
para apresentar o samba. Isso é por conta dos sambistas? Por conta, exatamente. Você tem que contratar um grande intérprete para defender, para fazer uma boa gravação. Depois você faz uma boa gravação, você precisa defender na quadra o samba, como se fosse um concurso de música. Então, tudo isso, vocês pagando? Tudo a gente paga. E não sabendo se vai ganhar ou não, porque quando ganha é maravilhoso, mas quando perde, você perde tudo. Quando ganha, zera. Um samba hoje em São Paulo, você ganha, sei lá, uns 80 mil reais. É o que você paga. Em 10 pais. Não gasta menos, não gasta tudo isso. Mas gasta uns 20. 20 e pouquinho. Complicado, hein? Porra, pra você ganhar... Você gasta... Se a gente faz em 10 aí, vai. Como normalmente cada um bota 2 mil lá. Cada um bota 2 mil, às vezes 2,5, 3, a depender da disputa. Porque você tem que pagar torcida pra ir. Pra torcer, claro. Não é natural, não. Não. Você vê todo mundo cantando. Não, tá uma delícia aqui. Você vai ver todo mundo cantando, todo mundo não sei o quê, você vai dar tudo ensaiado. E a parte do cemitério você faz em horas vagas da advocacia? Exatamente. Fim de semana, de noite? Os passeios a gente faz sempre aos finais de semana, começa às vezes eu faço eventualmente numa quinta à noite, mas sempre nos finais de semana, e as pesquisas também. Então, esse período que me demanda muito, né, esse período de outubro, novembro, comecinho de novembro, acabam sendo meio ruins para as pesquisas, porque eu gosto de saber histórias mesmo. Porque passeio é um momento do nosso projeto. Eu gosto muito de fazer eu gosto de escrever, eu gosto muito de pensar políticas públicas, então a gente tem 4 leis que eu ajudei a escrever. Para a preservação de patrimônio funerário cultural. Então, uma já foi aprovada, 2 em Campinas foram aprovadas. Uma, essa da primeira lei do Brasil, que reconhece a importância do patrimônio cultural funerário de um município, que é da minha cidade. Campinas. A gente aprovou também uma lei que rebatizou o velório municipal do cemitério dos Amarais, cemitério Nossa Senhora de Conceição de Campinas, que é um cemitério popular, é onde fica a quadra geral, e que é onde está sepultada a dona Laudelina de Campos Melo, que é uma liderança importantíssima, tanto da comunidade negra, como uma grande defensora, o maior símbolo de defesa das empregadas domésticas do Brasil. Ela não era campineira, ela nasceu em Poços de Caldas, mas morreu em Campinas, foi sepultada e estava meio esquecida no cemitério dos Amarais. E o jeito da gente apontar a presença dela no cemitério foi a sugestão de batizar o velório, que chamava Velório Municipal do Cemitério, no nome dela. Então, o velório Laudelina de Campos Melo, exatamente para indicar a sua presença e enaltecer a presença dela no cemitério, totalmente conectado com a sua mensagem, um cemitério popular. Então, a gente tem mais 2 leis, uma em São Paulo, com o mesmo escopo da de Campinas. Então, é uma lei que busca o reconhecimento, a preservação do patrimônio cultural funerário da cidade de São Paulo. E a gente tem uma também em âmbito federal, que já passou pela Comissão de Cultura da Câmara, está agora na CCJ, da Câmara dos Deputados, que tem o mesmo escopo, só que cada uma tem uma data diferente. Então, Campinas foi a fundação do nosso cemitério municipal mais antigo em atividade, que é o Cemitério da Saudade. O de São Paulo o marco será a data do cemitério, da fundação do Cemitério dos Aflitos, que é 3 de outubro de 1775, e a federal é de um grande pesquisador, é o aniversário de um grande pesquisador, que é o professor Clarival do Prado Valadares. Então, ele é 26 de setembro, vai ser a data porque ele foi o maior o pioneiro nas pesquisas de arte tumular do Brasil e um grande artista também, Clarival do Prado. Então vai ser o aniversário dele. Então eu gosto disso, eu gosto de pensar tudo assim. O passeio, na verdade, eu falo que o que eu mais desejo é que a gente consiga capacitar pessoas, profissionais, guias de turismo, professores e outros profissionais que têm interesse nessas atividades, para eu não fazer mais, porque eu quero fazer outra coisa. Estou feliz, acho legal, vou lá no maior
maior alegria, mas a minha vontade é fazer de outra cidade já. Eu gosto porque eu já fiz em Santos, já fiz em Piracicaba. A gente vai lá e tenta mudar a cultura, que é uma tarefa mais difícil do que fazer um passeio. O passeio, ele é um instrumento. Depois de tudo isso, você vai virar ministro dos cemitérios. Tomara. É só o Chiquinho me acompanhar, não ficar me atormentando, tá bom. Eu ia perguntar se você sabe contar histórias assombrosas. Porque o nome do teu projeto é O Que Te Assombra. Você também assombra as pessoas? Eu tento. Conta? Conto, claro. De fantasmas, tem? Porra, o que mais tem? Então eu queria te propor o seguinte, no terceiro ato, eu queria ver se você consegue me apavorar. Vou tentar. Consegue? Pô, mais do que do Chiquinho, acho que o Chiquinho é pior, já deu uma... Chiquinho já deu uma apavorada. Mas você tem umas histórias de fantasma. Tenho. Me conta? Muitas. Pô, claro. Então, Vou contar uma famosa pra você. Então vamos lá. Vamos embora. Eu quero ser assombrado por você. Agora, nossa casa. Pode tirar o sapato à vontade e a cabeça pra esse lado à vontade. Cabeça pra esse lado. Tá bom. Pô, que mordomia é essa? Não é Tô bom? acostumado, Pô, não. depois de tudo que a gente falou, descansar um pouco. Que assim, quando a gente era criança... Eu adoro isso aqui, ó. Isso É bom, aqui, né? Olha aqui, ó. Boa ideia, eu nunca faço isso. Casulo. Quando eu era criança, a gente brincava, a ideia é que a gente não se olhar. Não se olhar. A gente olhar pra dentro, pra viajar, pode fechar o olho se você quiser. Pô, que legal. A brincadeira dos meus amigos, né, na infância ali, era dar susto. Pô. A gente preparava um hall do prédio de algum andar, botava velas, máscaras e fazia um susto em alguém. Mas para isso a gente contava uma história preparando a pessoa. E isso me dava muito medo. Nesse susto eu morria de medo. E quando eu ouvi falar do seu projeto O Que Te Assombra, eu achei que fosse assim, você levava as pessoas para você dar um susto nelas. Você não dá susto. Então, o susto, ele é um medo, o susto de fantasma, ele é um medo meio consentido, né? As pessoas vão lá e, quero me assustar, tal. Eu acho que a parte mais assustadora dessas histórias são quando elas têm um contato com a realidade meio irrefutável. Por exemplo, já ouviu falar? Não vou nem falar essa frase, não vou usar essa frase. Eu vou te perguntar, qual é a história de fantasma que você acha que é mais conhecida no mundo? História de fantasma? No Brasil. Vai, vamos lá. Tá, eu lembrei logo, veio o Fantasma da Ópera, Aham. que é a peça da Isso. Broadway, tem filme e tudo. No Brasil... Não sei. A loira do banheiro, pode ser? A Loura do Banheiro é muito famosa, né? Você conhece a história real dela? Não. A loira do banheiro chama Maria Augusta de Oliveira Borges. Ela era filha do Visconde de Guaratinguetá. O casamento dela foi arranjado pelo Conde Du, marido da princesa Isabel, com o Francisco Antônio Dutra Rodrigues, o conselheiro Dutra, que chegou a ser governador do estado de São Paulo. Então a loira do banheiro foi casada com o governador do estado de São Paulo. O que aconteceu com a Maria Augusta? Maria Augusta, A Loura do Banheiro foi casada com o governador do estado de São Paulo. É isso, eu falando, eu adoro dados de realidade. A Maria Augusta, ela foi obrigada a se casar com ele aos 14 anos. Ele tinha 34, já era um idoso para a época, né, com 34 anos. E, claro que ela não queria se casar, então ela esperou uma oportunidade para se livrar desse encargo, e ela percebeu que essa oportunidade surgiu quando o pai dela morreu. Vende as joias que ela tinha ganhado até então, com dinheiro ela vai para a França, foge do casamento que ela não queria, e é um baita escândalo na corte. O conselheiro Dutra era um partidão, né? Além de ser conselheiro do
imperador. O Conselheiro Dutra que vai dar o nome à rodovia? Não, é o presidente. Não, o presidente Dutra, não. O conselheiro Dutra não é o presidente Dutra, embora ele tenha sido presidente da província de São Paulo, né? Porque a época era o que correspondia ao governo do estado, né? Então ela é convencida a voltar para dissolver esse casamento, volta para o Brasil, termina o casamento, mas volta para a França. E, infelizmente, ela acaba se contaminando com raiva humana e morre na França. Seu corpo é embalsamado, trazem ele para o Brasil, ela acaba indo morta, né, depois de ter sofrido embalsamamento, para ser instalada na casa que morava sua mãe, a esse tempo viúva, sozinha, na maior casa de Guaratinguetá, que era a mansão dos viscondes de Guaratinguetá. E ela não é enterrada imediatamente. Ela é exposta em um dos aposentos. O aposento provavelmente era um quarto dele, ou um lugar que ela frequentava, porque tinha o piano dela, tinha itens pessoais, e ela ficou ali numa redoma de vidro, e dizem que as primeiras aparições foram exatamente aí. Como o corpo exposto, exatamente, o espírito aparecia. Exatamente. Ela batia nessa redoma de vidro e pedia água. Por que água? Porque raiva da hidrofobia, então a pessoa tem sede, mas não consegue beber água. Talvez aí o início do contato dela com banheiros. Mas vamos seguir. Ela acaba aparecendo em um sonho da mãe, pedindo para a mãe enterrá-la, porque ela não aguentava mais ficar exposta, e a mãe enterra ela lá no cemitério. A mãe já era mais velha. Era um pouquinho mais velha. Ela não era tão velha como o pai, ela era o segundo casamento do Chico Pintor, que era o Visconde de Guaratinguetá, mas ela era um pouco mais velha. A mãe sepulta ela, fica sozinha nessa casa e decide vender a casa. E quem tem dinheiro para comprar uma mansão? Só o Estado. E ela vende para o Estado de São Paulo aquela mansão, que por sua vez é transformada em escola pelo Estado. Então a mansão do Visconde vira escola pública em 1916. Isso em que cidade? Em Guaratinguetá sempre. Tudo lá. Tudo lá. Em 1916 há um incêndio nessa escola. Eles colocam a culpa na Maria Augusta, quer dizer, já existia uma atmosfera de sua frequência no espaço, mas a história que é definidora do contato com Maria Augusta dentro desse colégio é o de 2 alunos que fogem e vão matar a aula e se enfiam dentro de um anfiteatro que tinha um piano que era da Maria Augusta, se trancam lá dentro, tudo escuro, e aí um feixezinho de luz ilumina o piano e começa a tocar sozinho. Esses moleques ficam desesperados, saem correndo, contando para todo mundo o que eles tinham vivido, e a partir disso começam outras experiências e relatos de aparições da Maria Augusta, até que um diretor que, irritado com a negativa de funcionários, professores, de trabalharem depois de escurecer na escola, marca uma reunião para acabar com essa história, né? E quando ele vai começar a reunião, caiu um lustre em cima da mesa dele, e aí acabou, não teve mais aula de noite, tá tudo bem. Desde então, outros relatos se somaram, né, a esses sobre aparições da Maria Augusta, mas o que é mais louco da história da Loira do Banheiro é que essa história meio preambular acabou inspirando um monte de outras histórias de loiras do banheiro. Mas como ela começou a ser chamada de loira do banheiro? Logo no começo? Quando? Então, primeiro que essa é uma contradição, porque a Maria Augusta era ruiva, ela não era loira. Segundo, que ela não apareceu imediatamente no banheiro. Ela era vista e ouvida pelos corredores, mas eu imagino que ela tenha migrado para o banheiro exatamente por essa necessidade dela de ter algo que mobilizasse água. Então ela podia ir para uma cozinha, mas acho que o banheiro estava mais disponível. E aí tem uma receita para quem quiser, quem estiver duvidando da gente, quiser chamar a loira do banheiro, é muito simples. Você vai no banheiro, precisa ir num box, então não dá para ir no mictório, se fecha dentro do box, tira um fio de cabelo, joga na privada, dá descarga e fala um palavrão. Faz isso 3 vezes, vai para frente do espelho, chama loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro,
E se você tiver fé, ela vai se manifestar. E como é que ela se manifesta? Abrindo todas as torneiras e depois aparecendo para você com um aspecto de uma pessoa embalsamada. Por isso que ela aparecia com algodão no nariz, com aquela cara cadavérica, porque ela estava embalsamada. Não deu para assustar? Você já viu? Não. Eu tava, não. Você já viu a loira do banheiro? Você nunca fez essa simpatia aí pra ela aparecer? Eu tô poupando meu cabelo. Eu tô ficando careca, não tenho mais cabelo para gastar para chamar loira, não. Você gosta mesmo do Chiquinho, né? Eu não gosto não, pô. Mas ele me enche o saco, viu? Você nem sabe. Cara, quanta história legal. Eu confesso a você que eu nunca parei para dar atenção às histórias de milagreiros de cemitério. Eu ouço aqui falar de um, de outro, mas assim, nunca tinha percebido que universo imenso que é esse. Imenso. E das histórias de assombração também, viu? Também, né? Também. Porque as histórias de assombração, elas são traduções imediatas de grandes traumas, de tragédias individuais ou coletivas. A gente consegue entender diagnósticos muito precisos das comunidades a partir das histórias que elas contam, porque é quase involuntário. O relato de uma história sobrenatural tem muitos ingredientes, muitos fragmentos formadores de uma comunidade. Desde, por exemplo, o vício que há no conceito geral sobre o papel da mulher numa comunidade é fundamental para você ter uma noiva fantasma. Porque se as pessoas não acreditassem que o propósito de vida de uma mulher era o de se casar e se casar com um homem, jamais teria noiva fantasma. Você nunca deve ter ouvido falar de um noivo fantasma, por exemplo. Porque ninguém imaginou que o propósito de vida de um homem era se casar com uma mulher. Né? As histórias ligadas à escravidão. Tem um monte de história ligada à escravidão porque é uma ferida aberta ainda. Claro. Então, eu gosto de falar que cada cidade não apenas tem a história de assombração que merece, mas tem a história de assombração que cultiva. Então, se você não resolve seus problemas, eles vão para outro mundo. E isso, na verdade, é a grande assombração de todo mundo. De todo mundo. O que te assombra nasceu por isso, porque eu achava que as histórias elas eram assustadoras, claro, em dimensões sobrenaturais, mas elas muitas vezes assustavam mais na maneira da concepção da história, das tragédias que antecediam os fenômenos sobrenaturais, do que até mesmo os próprios fenômenos sobrenaturais. Você olhou, reparou essa imagem? Pô, Rodrigo, eu tô até arrepiado aí. Quem que é? Minha tia-avó. É mesmo? Bebezinha de tudo. Ela morreu com essa idade. Caramba. Morreu de febre tifoide. E essa Tifo. foto ficava na parede da casa, da sala da casa da minha avó. E era o símbolo da casa. Nunca tiraram essa foto, como se fosse Linda. Num jazigo de um cemitério. Isso. É engraçado isso, ela tá viva no retrato, né? Mas as fotos pós-mortem são muito mal compreendidas no cemitério. O pessoal acha tétrico, acha horrível e não sabem, na verdade, que as fotos pós-mortem são grandes demonstrações de afeto e de carinho. Afinal de contas, era caríssimo tirar uma foto e muitas pessoas viviam a vida inteira sem ter um registro fotográfico. Então, quando morria, era a última chance das pessoas terem fotos de seus parentes. Então, uma foto pós-mortem, na verdade, muito diferente do que as pessoas podem imaginar, é uma grande demonstração de afeto e de carinho. Mas tinha algo de fúnebre nessa fotografia ficar na sala da casa, né? Porque era alguém que tinha morrido há décadas e pra mim era isso. Tinha uma coisa meio de Fantasmagórico. De como se fosse um túmulo, tivesse uma lembrança de um morto o tempo todo na sala da casa. É interessante isso, né? A lembrança de um morto, né? Como se a morte fosse meio que uma maldição. É engraçado como, a depender da perspectiva que você coloca o morto, a gente coloca a morte como uma maldição, como algo que causasse
inveja a quem foi da sua condição atual. Eu vejo muito isso, né, das pessoas, aí tinha tanta coisa, tá aí, morreu, tem que aproveitar a vida, não sei o quê. Eu não sei se esse mergulho até em certas culturas religiosas, como para mim os franciscanos são incríveis nesses aspectos, né? Porque eles entendem a morte, né? São Francisco chamava, né, a morte de irmã morte, né? Porque ela era uma promotora de encontro com o divino, né? Ela não é uma coisa, é engraçado a gente, talvez o jeito da gente viver mais voltado ao consumismo acabe restringindo a nossa sensação a ideia de se saciar com a vida a partir da capacidade de consumir o instante, né? Agora, tem que ser agora, tem que... E eu acho que as pessoas antigamente, não sei se por falta de tantos instrumentos tecnológicos, conseguiam ver isso tudo de uma maneira mais pacificada, né? Como se... Por isso que a foto da sua avó ficava lá, porque as pessoas gostavam de lembrar dela, Sim. mesmo ela tendo morrido. Mas eu só falo isso porque era Natal, aniversário, tudo, e tinha uma lembrança de uma pessoa que eu sempre pensava, né, como criança também, talvez fosse uma lembrança triste. Mas hoje eu entendo também que não é. Lembrar de alguém que morreu pode ser algo feliz. Uma saudade, uma forma de trazer a pessoa de volta à vida. É o lance do apego, continua sendo. Se a gente tem uma saudade, é óbvio que a gente perde quem a gente gosta, a gente vai ter saudade, aquela pessoa vai fazer falta. Mas se você começa a construir muitos afetos, muitas memórias, essas memórias acabam virando meio que uma tábua de salvação nisso, né? Porque você tem a tristeza tremenda da ausência, mas você tem também essa caixinha da alegria, da felicidade a partir de memória, né? Tem um monte de gente que se sente saciado de ter vivido, ter tido o privilégio de viver com pessoas queridas, né? Como você fala, Sim. Poxa, você preferia não ter tido? Claro. Ou você queria, ou mesmo tendo perdido depois, era melhor nunca ter conhecido seu filho, sua filha, sua avó. Não, era melhor ter conhecido, sim, mesmo me fazendo muita falta agora. Eu falo para a minha filha não conheceu a minha sogra. Minha filha mais nova não conheceu a minha sogra. E ela adora a minha avó, porque a gente só passa coisas legais. Minha sogra era uma pessoa incrível, morreu jovem de tudo, um câncer. E a minha filha gosta muito dela, brinca, vovó Regina, ela fala como se tivesse uma intimidade tremenda, e essa intimidade ela acabou adquirindo por conta das nossas experiências que são passadas por ela. Sim, então ela tem ela uma relação uma relação afetiva com a avó que já morreu. Tiago, meu amigo, Porra, obrigado por que luxo. compartilhar suas histórias. Tá maluco, pô. Foi legal pra caramba. Trazer a sua perspectiva sobre a morte. Porra, que isso. Diferente, autêntica Obrigado. e provocativa, né? Ela Obrigadão. nos faz refletir. Obrigadão. Obrigado, Poxa. cara. Obrigado, Valeu. foi muito bom. Muito Ó, bom. Obrigado. antes de você ir, É. eu só quero te falar uma coisa, cara. Pô, jura que eu preciso ir embora daqui, cara? Não, precisar não precisa. Mas eu queria te dizer o seguinte. Leva com você. Putz, tá bom. Que tarefa, hein? Pode deixar. Leva. Eu não sei porquê, mas eu acho que você deveria levar essa. Tá bom. Tá tão bom aqui, cara. Não queria ir embora, não. Mas que Deus te acompanhe. Tá indo embora com carinha de abençoado, né? Virou crente, foi? Falou de milagreiro de cemitério, igreja na Itália. Até do tal do Carlo Acutis você falou, pra ver se me espantava, né? Pô, Chiquinho, o que você quer pra você ir embora, hein, cara? Só tem um jeito, rapaz. Pega o enigma aí, ó. Deposite flores num túmulo vazio de corpo incorrupto.
Corpo incorrupto, túmulo vazio. A menina Isildinha, lógico. Mas por que a menina Isildinha? Um dia eu volto pra te explicar, Tiagão. E aí, você tá curtindo Em Três Atos aqui na TMC? A nossa conversa tava boa, né? Tava tão boa que foi ainda mais longe. Então, se você quiser continuar assistindo, é só ir até o YouTube da TMC, o tmc.360. E lá você entra na playlist do Em Três Atos. Eu sou Rodrigo Alvarez e espero você pra gente continuar esse papo.